Fala pessoal, boa tarde. Daqui a pouco vamos trazer as notícias de Flamengo e Fluminense para o jogo de hoje, que vale a taça do Campeonato Carioca. Mas antes, vamos falar de Vasco e Botafogo, que decidem outra taça antes de estrearem na Série B. Hoje se encerra uma história e outra está prestes a começar. Agora à tarde, o Vasco enfrenta o Botafogo no segundo jogo da final da Taça Rio em São Januário. O técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o zagueiro Leandro Castan e o meio-campo Marquinhos Gabriel, machucados. Bruno Gomes será poupado. Por outro lado, estão novamente à disposição o zagueiro Hernando e o volante Rômulo, que nas últimas semanas fizeram um recondicionamento físico. A escalação deve ser essa. Como venceu o Botafogo no domingo passado por 1-0, o Vasco joga pelo empate para ficar com a Taça Rio, que esse ano vale o 5º lugar do Campeonato Carioca. É claro que a torcida sonhava com um resultado melhor, mas o Vasco, que termina o estadual, traz aprendizados para o desafio que começa no sábado que vem, a disputa da Série B. Apesar de não ter chegado nas finais do Campeonato Estadual, eu vejo uma evolução tática. Tem alguns pontos positivos, né? O Cano é um deles, já há algum tempo rendendo bastante. A chegada de alguns atletas, como a do Morato, que é um jogador interessante. O Peck vem em evolução, jogando muito bem, um jogador que pode dar uma resposta. Além disso, o time foi bem nos clássicos na atual temporada, com 2 vitórias e 2 empates. Isso ajuda a trazer confiança para fechar a participação nesse estadual. Eu vejo um pouquinho de favoritismo para o Vasco pelo fato de já ter vencido o primeiro jogo e segundo, de já estar um time mais competitivo do que o Botafogo. A escalação do Botafogo ainda não está na ponta da língua do torcedor. Afinal, o técnico Marcelo Chamusca só repetiu o time uma vez em 16 jogos na temporada. E isso aconteceu lá em março, ainda na Taça Guanabara, no empate com o Vasco e na derrota para o Flamengo. E deve ter mais mudança hoje. O Matheus Friso foi titular na primeira partida da final da Taça Rio, mas deve dar lugar ao Ricardinho no segundo jogo da decisão contra o Vasco em São Januário. A Série B está chegando. A estreia do Botafogo já é na sexta-feira que vem e o time ainda não tem uma cara. Em 3 meses de trabalho já foram utilizados 32 jogadores e nas últimas entrevistas o treinador demonstrou, mais de uma vez, que o elenco precisa de algo a mais. É notório que nós precisamos qualificar um pouco mais o nosso elenco. Vão sim chegar reforços, a gente precisa. O clube ainda espera os resultados dos exames médicos para anunciar oficialmente 3 novos jogadores. O lateral direito Daniel Borges e o volante Luiz Oyama, que estão vindo do Mirassol, e o atacante Chay, da Portuguesa. O Botafogo não tem dinheiro. Então, por não ter dinheiro é que você não pode errar. Você tem que ser muito pontual, exato, assertivo na hora de contratar. O clássico de hoje vale o 5º lugar no estadual. O Botafogo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ficar com o troféu da Taça Rio e conseguir a primeira vitória em um clássico na temporada, para ter um pouco mais de tranquilidade rumo ao começo da Série B. Pessoal, se liga na nossa agenda. Hoje sai o campeão mineiro, tem Galo e América ao vivo no Sport TV, às 4h30 da tarde. Amanhã sai o campeão paulista, tem Palmeiras e São Paulo, no Sport TV, às 4h. E amanhã também vamos conhecer o campeão gaúcho, o Grenal decisivo, vai passar no Sport TV 3, no mesmo horário. Steph Curry, 33 anos. 3 vezes campeão da NBA, 2 vezes eleito o melhor jogador da temporada regular e esse ano está entre os 3 indicados de novo. Mas até para ele, carregar o Golden State Warriors nas costas o tempo todo cansa. Contra o Memphis Grizzlies, na disputa pela última vaga para os playoffs, o Curry mais uma vez fez jogadas espetaculares. Mas os 39 pontos dele não foram suficientes para a classificação. Porque do outro lado estava o Ja Morant, 21 anos, mais personalidade de veterano. O jogo foi para prorrogação e o Ja Morant liderou o Memphis Grizzlies para garantir a vaga no mata-mata. 117-112 e fim da temporada para o Curry. Hoje não teve NBA com Escobar, né? Já notícias do Fla-Flu e os craques na calçada da fama do Maraca.
Globo Esporte de volta. Hoje tem seleção masculina de vôlei ao vivo no Sport TV 2 às 5 da tarde. E amanhã o jogo é aqui na Globo, às 10 da manhã, dentro do Esporte Espetacular. E o primeiro dos 3 amistosos contra a Venezuela começou com uma ótima notícia. Olha, rapidinho, gente, desculpa, eu sei que é ao vivo. Arena Carioca 3, Rio de Janeiro. Minutos antes de começar o amistoso entre Brasil e Venezuela. Renan teve alta, então ao vivo aqui que maravilha. Na área. Acabei de descobrir aqui, a Clarissa, assessora aqui da CBV, acabou de me informar. Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, ficou mais de um mês internado por conta da Covid-19. Chegou a ir para o CTI e ontem à noite saiu do hospital. No final da preleção, que ele também participou, ele pôde nos presenciar com essa notícia maravilhosa, está tendo alta, está indo para casa. E de casa, Renan viu o ponteiro Douglas Souza brilhar. Vem de trás o Douglas! Como joga bonito o Douglas, hein? Olha o que ele fez nesse saque. Saque tremendo, que curva que a bola fez, hein, no saque do Douglas. Olha lá, ó. Olha só. Sem contar que teve um momento que Douglas parou o ataque sozinho. Os atuais campeões olímpicos venceram os venezuelanos por 3-0, com Douglas sendo o maior pontuador do jogo. Anotou 12 pontos. No Rio de Janeiro, em 2016, Douglas foi para a Olimpíada apenas para pegar a experiência. Ainda era muito jovem. Agora, em 2021, ele vai para Tóquio com grandes chances de ser um dos protagonistas da seleção. Pronto eu tô. Eu só espero que todo mundo também queira que eu esteja lá, que dê tudo certo. Eu acredito que vai dar. Tô confiante e positivo. A Confederação Brasileira de Vôlei afirmou que quer se habilitar como assistente de acusação no processo em que ex-dirigentes e ex-funcionários da CBV são investigados por fraude, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Lembrando que a operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio, deflagrada na quinta, teve como alvo ex-dirigentes, ninguém da atual gestão. As mulheres do skate park são as mais novas classificadas do Brasil para as Olimpíadas de Tóquio. A primeira seleção olímpica brasileira de skate está tomando forma. Indiara Asp, Dora Varela e Isadora Pacheco estão matematicamente classificadas para os Jogos de Tóquio. Elas formam o time feminino da categoria Park, a modalidade que é praticada em uma pista criada especificamente para as manobras do skate. A confirmação veio após a semifinal da categoria no torneio Dual Tour, que acontece até domingo aqui em Des Moines, nos Estados Unidos, e é a última chance para os atletas de Park garantirem a vaga no Japão. As 3 brasileiras disputaram a semi. Não foram para a final, mas conseguiram a classificação olímpica. E logo que acabou, a gente também viu os resultados de nós 13, viu que estava todo mundo classificada. Eu, a Índia e a Isa somos amigas há muito tempo e a gente queria muito ir para as Olimpíadas juntas. Então, agora é um sonho realizado. Entre os brasileiros no parque masculino, apenas Luiz Francisco, o Luizinho, já garantiu vaga para Tóquio antes mesmo de competir no Dual Tour. As outras 2 vagas serão definidas aqui até domingo. O skate também tem a modalidade street, com uma disputa de obstáculos de rua. E o Brasil ainda pode conseguir até 6 vagas nessa modalidade, 3 homens e 3 mulheres. O trio olímpico feminino do parque, o primeiro do skate brasileiro, já está com pensamento longe. Rumo a Tóquio. Partiu! A técnica Pia Sundhag convocou 25 jogadoras para a disputa dos últimos amistosos da seleção feminina antes dos Jogos Olímpicos. Serão confrontos contra a Rússia e o Canadá nos dias 11 e 14 de junho. As goleiras Aline Reis, Bárbara e Letícia, as defensoras Rafaele, Bruna Benites, Érica, Poliana, Letícia Santos, Tamires e Jucinara, as meio-campistas Formiga, Júlia Bianchi, Andressinha, Angelina, Duda, Adriana, Ari Borges e Marta, e as atacantes Bia Zenerato, Andressa Alves, Geise, Ludmila, Debinha, Giovana e Giovana Crivellari. No meio de tantos nomes, uma ausência foi sentida, a da atacante Cristiane. Aos 36 anos, a maior artilheira da história do futebol feminino nas Olimpíadas, com 14 gols,
espera atuar nesta que pode ser sua última participação nos Jogos. A treinadora não deu explicações para a ausência, mas passou uma mensagem clara. Não é impossível, mas vai ser muito difícil ir para os Jogos quem não estiver na lista de hoje, disse Pia Sundhage. A Cris tem jogado, ela vive sim um bom momento físico no Santos, mas a Pia demonstra com essa lista que ela está querendo jogadoras com mais intensidade para o comando de ataque da seleção brasileira. Caso não seja convocada para Tóquio, será a primeira vez desde Atenas 2004 que a seleção não terá o trio Marta, Formiga e Cristiane numa Olimpíada. A técnica da seleção afirmou que a meta é chegar até as quartas de final. Um discurso cauteloso que leva em consideração as dificuldades na preparação para a Olimpíada, principalmente por causa das restrições de viagem durante a pandemia. Mas sonhar com o pódio é permitido. Ainda mais com uma treinadora que tem 3 medalhas olímpicas no currículo. 2 ouros com os Estados Unidos e 1 prata com a Suécia. Com os pés no chão, quem sabe, o Brasil pode surpreender e conseguir chegar ao pódio no melhor estilo Pia. Pessoal, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, tem a final do eGol Pro, ao vivo no Sport TV. Fernando Vidotto. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho tem a grande final do eGol Pro, a maior competição nacional do Pro Evolution Soccer, o PES. E temos clássico nacional. Jogo de hoje, Corinthians contra Vasco. Vamos dar um destaque aqui do time carioca, que é o Eduardinho. Ele tem 16 anos e já é uma das grandes promessas do cenário de esportes nacional. Tem 9 gols na competição. O formato da disputa é demais. Melhor de 5, 2 partidas de 3 contra 3 e depois começa o rei da mesa. Jogos de 1x1, quem vence vai ficando enfrentando novos adversários. E o grande campeão é o time que conseguir 3 vitórias primeiro para poder levar para casa o troféu do eGol Pro. E quem narra tudo isso? Everaldo Marques, o ridículo. Tá imperdível, Eric. Valeu, Fernando. O Maracanã ganhou novos integrantes na famosa Calçada da Fama. Maracanã, mesmo fechado ao público por causa da pandemia, ainda é o santuário onde são canonizados os craques do futebol brasileiro, com a alma bem carioca. Ontem estiveram por lá alguns ídolos que ajudaram em campo a construir a magia do estádio. 2 zagueiros de seleção marcaram seus pés na Calçada da Fama do Maracanã. Ricardo Rocha, que disputou as Copas do Mundo de 1990 e 1994, e Juan, que jogou as Copas de 2006 e 2010. A dupla se juntou a nomes como Roberto Dinamite, Jairzinho, Júnior, Adílio, Mauro Galvão e Renato Gaúcho, que também estiveram na cerimônia para refazer suas pegadas, que foram danificadas ao longo dos últimos anos. Agora, a Calçada da Fama conta com as marcas de 87 craques no total. Tantos pés, tanta história. Entre uma homenagem e outra, o evento foi se estendendo e sobrou tempo para resenha e um pouquinho de provocação. Moçada, boa noite. Essa homenagem é pelo gol de barriga. Nada mais, ele não fez muita coisa no Maracanã. Então palmas para ele. Foi isso. Autor daquele gol histórico na final do estadual de 1995 pelo Fluminense, Renato Gaúcho tem boas recordações no estádio. É toda hora, todo dia, qualquer pessoa que vem aqui coloca os pés na Calçada da Fama. Principalmente se tratando, para mim, continua sendo o maior estádio do mundo. E o Rio de Janeiro balança sim o coração porto-alegrense de Renato. O treinador recebeu uma proposta do Corinthians esta semana e disse não ao clube paulista. Mas a resposta pode ser diferente se o destino for um time carioca. Estou pensando ficar próximo da família. Se hoje, por exemplo, aparecesse uma proposta do Rio de Janeiro, seria diferente. Eu iria olhar diferente com os olhos. Maracanã, Rio de Janeiro, continuam a seduzir. Ei, Maraca, hoje vamos conhecer o campeão carioca. No primeiro jogo deu empate no Fla-Flu. Agora quem vencer, levanta a taça. E outro empate leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo tentou fazer mistério antes da final. Mas o suspense acabou agora há pouco, meio-dia, quando saiu a lista de relacionados sem o nome de Diego Alves.
O goleiro se recupera de uma fibrose na coxa e não treinou com a equipe na última atividade antes da final. A defesa tem sido o principal problema do Flamengo. Das 20 partidas que jogou nesta temporada, apenas em 5 o time não levou gol. O Flamengo tem muitas dificuldades no setor defensivo, a transição defensiva ela é muito lenta, expõe muito os seus zagueiros e a bola aérea é uma preocupação. O Flamengo ainda não conseguiu, consertar esse esquema. No lado do Fluminense, o técnico Roger Machado não tem nenhum desfalque. Mas isso não significa que não tenha dúvidas para montar o time. Casares e Nenê disputam uma vaga no meio-campo. O grande trunfo do Fluminense é ser forte nas duas áreas, nas duas extremidades do campo. Ele consegue, mesmo quando está pressionado, defender bem a sua área e tem uma capacidade técnica de construir jogadas de gol quando tem poucas oportunidades no jogo. No Flamengo, o zagueiro Rodrigo Caio treinou e está à disposição. Assim como o meia Gerson, que só vai definir a negociação para o Olympique de Marselha depois da final. Com isso, o time deve ir a campo com Gabriel Batista no gol, Isla, William Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Fluminense de Roger Machado deve ter Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Lucas Claro, Egídio ou Danilo Barcelos, Martinelli, Iago, Nenê ou Casares, Kaique, Luiz Henrique e Fred. O Maracanã não terá público, como acontece desde o começo da pandemia, mas terá provocação nos mosaicos nas arquibancadas. O Flamengo usou a palavra hegemonia para lembrar dos 36 títulos do Campeonato Carioca. O tricolor tem 31. Já o Fluminense optou pela frase "orgulho de não ser como vocês", uma referência sobre as divergências dos dois clubes em relação à presença de torcedores na final. O Flamengo era a favor e o Fluminense foi contra. Na primeira partida, semana passada, a Federação de Futebol do Rio liberou a presença de convidados dos dois clubes, mas sem pedir autorização ao governo. A FERJ registrou a presença de 148 pessoas nas arquibancadas e, por causa disso, a administração do Maracanã foi multada por infração sanitária gravíssima. Desta vez, a FERJ pediu a liberação dos convidados, mas a Secretaria de Saúde do Rio negou, alegando que na cidade ainda está em vigor o decreto de 13 de janeiro deste ano, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, que suspende a presença de público em estádios e ginásios esportivos. Seja nos bastidores ou no campo, é clima de final. O Maracanã logo mais conhecerá o campeão carioca de 2021. E o Globo Esporte fica por aqui no Dia do Abraço. Um abraço para todo mundo, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.